Então, pessoal, no nosso segundo momento da nossa aula, a gente vai estudar agora como funciona a estrutura da Justiça Processual Civil Brasileira. Então, no primeiro momento da aula, a gente estudou os conceitos de ação, conceito de processo, conceito de jurisdição, estudamos aí como é a estrutura judiciária brasileira, né? A justiça comum, estadual e federal, justiças especializadas e a justiça extraordinária, que é o STF e o STJ, né? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. E agora, nesse segundo momento, a gente vai analisar como ocorre a sistematização e a estrutura do direito processual civil brasileiro. Então, nesse momento, a gente vai estudar como o direito processual civil brasileiro ele se organiza dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do conjunto de normas e regras da justiça brasileira. Eu te peço que sempre nas nossas aulas a gente possa estar junto aí com a legislação. Hoje a gente já analisou alguns artigos da Constituição, como o artigo 92, o artigo 102, o artigo 105 da Constituição, e vai ser de muita importância que todas as aulas você traga aí o Código de Processo Civil para que a gente possa acompanhar. Você pode imprimir esse Código de Processo Civil no site do Planalto Central. Você digita no Google Código de Processo Civil de 2015, você vai conseguir ter acesso a esse nosso Código de Processo Civil, que é totalmente novo, totalmente interessante aí no seu estudo. Vai ser muito importante. Então, pessoal, a gente vai ver que o direito processual brasileiro, né, o direito processual civil brasileiro, ele aconteceu em três momentos, em três fases. A primeira fase dela é o Código de Processo Civil de 1939. Então, em 1939 foi redigido, né, foi escrito o primeiro Código de Processo Civil brasileiro. Esse Código de Processo Civil, ele foi escrito de uma forma bem confusa, ele foi escrito de uma forma totalmente contraditória nos seus institutos e foi um código que foi feito às pressas e que não refletia aquele momento que o Brasil passava, né? Então já nasceu um Código de Processo Civil totalmente atrasado, né? Totalmente indiferente à realidade brasileira da época. E em 1973, um grande processualista brasileiro chamado Alfredo Buzaide viu a necessidade de se construir e redigir um novo Código de Processo Civil. Então, em 1973, é redigido o novo Código de Processo Civil, só que agora um Código de Processo Civil muito mais organizado, um Código de Processo Civil onde tinha as regras e institutos totalmente escritos de forma clara, de forma objetiva e de forma sistematizada. O que significa dizer que as normas processuais, o conteúdo da matéria processual estava organizada de forma lógica e de forma com que a pessoa que lesse o Código de Processo Civil ela conseguia entender os aspectos gerais do Código, diferente do Código de 39. Você lia o Instituto, por exemplo, no artigo X, no artigo 3º, tinha um instituto lá falando sobre competência. Já no artigo 4º falava do assunto totalmente diferente. Agora, no Código de Processo Civil de 73, não. Ele traz aí uma organização maior, uma sistematização de forma lógica, de forma com que a pessoa compreenda aí o processo civil de forma pensada, de forma clara e objetiva. Só que o Código de Processo Civil de 73, ele não foi capaz de acompanhar as mudanças sociais que o Brasil viveu. Uma grande mudança social que o Brasil viveu, por exemplo,
foi a chegada do Código Civil de 2002. Então, o Código Civil de 2002 estava totalmente inadequado para o Código de Processo Civil de 1973. Então, o que surgia aí? A necessidade de elaboração de um novo Código de Processo Civil que fosse capaz de contemplar as estruturas e sistemas que existiam dentro do Código Civil de 2002. Mas não só no Código Civil de 2002. A gente teve aí advento do Código de Defesa do Consumidor, teve advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, teve advento do Estatuto do Idoso, e todos esses sistemas, né, normativos, né, não conseguiam aí ter uma compatibilização efetiva com o Código de Processo Civil de 1973. E aí, pensando nisso, a partir de 2005, a partir de 2003, mais ou menos, começaram a reunir alguns professores de processo civil, como o professor Fred Didier, o professor Eupídio Donizete, e pensaram aí na elaboração de um novo Código de Processo Civil. E é importante ressaltar, pessoal, que esse Código de Processo Civil que a gente está estudando, que a gente vai permear os nossos estudos, é o primeiro Código de Processo Civil elaborado em regime democrático. O que significa dizer que, então, esse código ele vai estar em total correspondência com as normas constitucionais. É o que a gente chama de constitucionalização do processo. Ou seja, o processo ele tem que ser analisado e ser estudado de acordo com aquilo que a Constituição prevê dentro dos seus princípios e regras que podem ser aplicadas ao processo. Princípios: a gente pode analisar o processo sempre dentro do princípio da isonomia, né, da igualdade processual, e também como valores promocionais, porque o processo, antes de resolver conflitos, antes de resolver litígios, ele tem que ter uma função promocional constitucional. Que é essa função promocional? É resguardar os direitos da pessoa humana, seja dentro da sua dignidade, seja dentro da sua liberdade de locomoção, liberdade de expressão, qualquer proteção à pessoa ela deve ser resguardada dentro dos sistemas processuais. Então, o Código de Processo Civil de 2015 ele traz uma completa revolução do processo civil brasileiro, porque ele harmoniza, né, os institutos. O que significa isso? Ele faz a relação tanto do direito material, né, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, com a norma processual. Então, ao mesmo tempo que ele harmoniza o processo, ele harmoniza a norma de direito material. Outra coisa que é bem marcante no nosso Código de Processo Civil de 2015 é a força com que a Constituição Federal é exercida dentro do sistema processual brasileiro. Antes, no nosso Código de Processo Civil de 73, de 1973, a gente via que existiam as regras processuais, mas essas regras processuais elas não estavam muitas das vezes de acordo com as normas constitucionais, de acordo com a Constituição, os seus tratados internacionais ou até mesmo convenções internacionais que versam sobre direito processual. A questão aqui elencada pelo Código de Processo Civil de 2015, ela basicamente, em relação a processo e Constituição, a gente pode estabelecer três parâmetros. O primeiro parâmetro é a superioridade da Constituição. Significa dizer, queridos, que a Constituição ela sempre vai ter um padrão de superioridade entre a norma processual. Ou seja, se existir um conflito de norma processual e norma constitucional,
o que vai prevalecer é a norma constitucional. Então ele tem esse papel de conferir uma superioridade da Constituição, né? Também o segundo parâmetro diz respeito à centralidade da Constituição. O que significa isso? Que as normas processuais elas precisam obrigatoriamente estar em harmonia com a norma constitucional, seja uma norma principiológica, por exemplo, do princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório, mas também uma regra processual. Ela precisa estar sempre de acordo com aquilo que a Constituição prevê, né? Dentro das funções essenciais da justiça, dentro da proteção da pessoa humana. Então, ela precisa estar em harmonia com a Constituição. E o terceiro e último parâmetro que ficou consagrado no Código de Processo Civil de 2015 é a ampliação da jurisdição constitucional. Então, pessoal, o que significa dizer que o Código Civil ampliou, o Código de Processo Civil ampliou a jurisdição constitucional? O juiz, quando se está presente de uma situação de conflito, de uma situação litigiosa, ele precisa, além do direito invocado por uma das partes, ele precisa analisar todas as regras e princípios que estão dentro da Constituição, para que assim a justiça seja feita conforme as normas processuais vigentes, mas também conforme as normas processuais constitucionais. É isso que vela e zela o princípio da jurisdição constitucional. Mas sempre é importante que você saiba que esses três parâmetros eles caminham para um único fim. E qual é esse fim? Que o processo, né, as normas processuais, possam ser utilizadas, né, e interpretadas com total respeito, né, às normas constitucionais. E, ao mesmo tempo, a pessoa que vai receber essa prestação jurisdicional do Estado possa receber uma prestação, possa ter aí uma decisão justa, efetiva e célere. Então, esse é o objetivo do Código de Processo Civil: respeitar as normas constitucionais e, ao mesmo tempo, conferir às partes, né, uma decisão justa, efetiva e que essa decisão venha em tempo razoável. Mas para que você compreenda ainda melhor a estrutura do Código de Processo Civil, é necessário que a gente entenda o que é sistema processual. Então, pessoal, o sistema processual é aquele conjunto de normas e regras que determinam a estrutura de um Código de Processo Civil, a estrutura processual de um país. Então, na história brasileira, a gente teve três sistemas de processo, né? Sistemas processuais. O primeiro sistema processual é o chamado sistema adversatorial. Esse sistema adversatorial é caracterizado pela grande influência das partes no processo. Então, as partes controlam assim, a resolução dos seus conflitos, né? E o juiz, ele dá a decisão, mas com base naquilo que as partes querem, né? Nunca fugindo daquilo que as partes possam pedir de prestação jurisdicional. O outro sistema processual é o sistema processual inquisitório. O que caracteriza esse sistema processual? O juiz, ele exerce uma força muito grande dentro da relação processual. Lembra que a relação processual é uma relação tripartida? A gente tem autor, né, réu, e acima do autor e do réu a gente tem uma figura que é o juiz. Então o juiz ele pode tomar todas as medidas e decisões para que a justiça possa ser feita dentro desse caso concreto. Esses dois sistemas, sistema adversatorial e sistema inquisitório, eram bem presentes no Código Civil, no Código de Processo Civil de 1939, mas também no Código de Processo Civil de 1973.
Já, pessoal, com a chegada do Código de Processo Civil de 2015, a gente inaugura o que chamamos de Sistema Processual de Cooperação. O que significa dizer, o que significa a gente entender o que é esse Sistema Processual de Cooperação. A cooperação processual, ela significa que ambas as partes, juiz, autor e réu, eles devem cooperar entre si para que tenham uma decisão justa, efetiva e razoável, em tempo razoável. Eu não posso permitir, dentro desse sistema processual, que a briga entre autor e réu possa prejudicar a prestação jurisdicional. Então, eu tenho que permitir abuso dentro do processo, eu não posso permitir abuso dentro do processo, eu tenho que proibir esse tipo de abuso. Eu não posso permitir que a máquina judiciária seja utilizada de forma vil, de forma a ermo, né? Não possa ser utilizada a qualquer custo. Então, o sistema jurídico de cooperação processual, ele deve caminhar para esse sentido, que ambas as partes tenham aí a obrigação de cooperar, né, para uma decisão justa e efetiva. E inclui não somente autor e réu, mas aí o juiz também tem que ter um dever de cooperação para que as partes possam ter aí uma decisão, possam aí cumprir todas as decisões do juiz de forma clara, objetiva e rápida. Então, pessoal, nosso Código de Processo Civil de 2015, ele está estruturado, né? Eu fiz aqui dentro do material uma introdução à estrutura do Código de Processo Civil, no item 2 do nosso material, e lá você vai ver que o Código de Processo Civil ele está estruturado em normas processuais fundamentais, função jurisdicional, sujeitos processuais e comunicação dos atos processuais. E por aí vai. Então, pessoal, dentro da nossa disciplina de Direito Processual Civil 1, a gente vai ver que a gente vai ter que estudar as principais características do processo civil brasileiro. São as normas processuais fundamentais, aquelas normas, leis, princípios que regem o processo civil brasileiro, a função jurisdicional, que determina onde o juiz tem poder para agir, né? Quais são os critérios que o juiz pode agir, a questão dos sujeitos processuais, a gente vai ver como se estrutura autor, réu, Ministério Público e juiz dentro do processo civil, vai estudar a comunicação dos atos processuais, ou seja, como os atos processuais são realizados, o que é uma intimação, o que é uma citação, as diferentes formas de citação e intimação e a contagem de prazos dentro do processo civil. E vai estudar também a questão da formação, extinção e suspensão do processo. Como o processo é formado, né? Como inicia a relação processual, como extingue e eventual forma de ou causa de suspensão processual aí dentro do processo civil de 2015. Mas para isso, pessoal, é de muita importância, é de fundamental importância que vocês aprendam quais são as fontes do direito processual civil brasileiro. Quando a gente fala de fontes do processo civil brasileiro, a gente vai ver que existem duas fontes, dois tipos de fontes, né? A fonte material e a fonte formal. Fonte material, isso aqui serve não só para o processo civil, mas para todo o ramo do direito que você vai estudar. Ela diz respeito aos fatores políticos, sociais, econômicos e históricos que um país sofre para que dê a origem a essa norma processual ou uma norma material. Por exemplo, a gente estudou que o Código Civil de 2015 ele veio para quê? Para adequar, né, os institutos de direito material, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a fonte material seria o quê? As transformações sociais que ocorreram dentro do território brasileiro que oportunizaram a criação de um novo Código de Processo Civil. Esses seriam
a fonte material. Já a fonte formal, ela é o meio pela qual a norma se revela. Ou seja, eu tenho um processo histórico, mas esse processo histórico ele vai originar uma lei. Pode ser uma lei, um costume, uma jurisprudência, mas sempre ela é a tradução do que esse movimento produziu de fruto processual, de fruto de relação material. Então a gente vai ver que o processo histórico, né, que passou dentro de 2000 a 2015, ocasionou, né, a criação de uma norma, que é a fonte formal. Essa norma é o Código de Processo Civil de 2015. Mas além do Código de Processo Civil de 2015, a gente tem o que chamamos de jurisprudência, né? Essa jurisprudência é a decisão de um tribunal ou dos tribunais. Então, quando o tribunal decide em algum caso, isso se chama jurisprudência. Mas também pode ser os costumes, né? Os costumes processuais de um determinado estado, de uma determinada região. Então, também a gente analisa isso como sendo norma ou fonte formal. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu aguardo vocês para os nossos encontros ao vivo e eu espero que vocês tenham aprendido hoje o que é ação, o que é jurisdição, o que é processo e principalmente a estrutura judiciária brasileira, tanto a estrutura da justiça como a estrutura do Código de Processo Civil brasileiro. E na próxima aula a gente começa aí com o estudo das normas processuais fundamentais e, e caminhando aí para a estrutura do Código de Processo Civil, fazendo uma análise mais detalhada dessas estruturas e das normas jurídicas processuais. Eu preciso que você traga para a nossa próxima aula o Código de Processo Civil, visto que a gente vai se debruçar aí do artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil. Que tenham todos aí uma excelente semana. Forte abraço com as bênçãos do nosso Deus.